A epístola de João trata dos conflitos entre Jesus e os judeus. A partir do capítulo 13, ele começa a tratar com os discípulos de perto, ensinando-os e preparando-os para pelo menos três coisas, para aceitar a sua partida, né? Porque eles estavam meio que perturbados, porque Jesus ia embora, né? O seu Emanuel, lembra? Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Mas aí Jesus os conforta bastante. Semana passada nós pregamos, né? E fala sobre a continuidade do seu relacionamento com Deus, porque na presença de Jesus sequer eles oravam. Os discípulos não precisavam nem orar. Que maravilha, claro, porque eles estavam na presença de Deus 24 horas por dia, né? Porque muitos deles dormiam até onde Jesus dormia, né? Nas suas jornadas, né? Onde Jesus parava, eles paravam ali e dormiam. Algumas vezes era nas montanhas, né? Na beira-mar, pescando almas, né? E eles estavam tão acomodados, tão felizes na presença de Jesus todos os dias, que quando Jesus disse, eu vou embora, aí eles começaram a se perturbar. Aí Jesus explica que o Emanuel ia voltar, né? O Espírito Santo também é Deus conosco, né? Então ele prometeu o Espírito Santo aqui, prometeu muitas outras coisas, né? No capítulo 13 ele deu uma lição de humildade para demonstrar como que eles seriam líderes, porque os 11 discípulos que sobraram, que Judas foi embora para o inferno, é claro, e ficaram os 11 que sobraram, eles seriam os líderes, os futuros líderes da igreja, que ainda não existia. A palavra igreja não era conhecida dos discípulos, de ninguém, quando Jesus estava aqui, mas Jesus sabia que ele ia edificar a sua igreja, porque ele prometeu lá em Mateus capítulo 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus sabia que os discípulos iam liderar a igreja de Jesus Cristo. Então uma das coisas que o líder da igreja de Jesus precisa é seguir a humildade de Cristo, né? Eu fico com vergonha até de receber um copo de água, né? Quando os irmãos me dão, eu fico tímido, né? Porque vocês não estão aqui para me servir, não, de jeito nenhum. É eu que estou aqui para servir vocês, né? Seguindo Jesus. Seguindo Jesus, ele diz, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, né? Assim, eu transmito esse pensamento para vocês, não querer ser servido, sirva, né? Assim você vai glorificar a Deus. Aí no capítulo 3 ele dá essa lição, o desafio de enfrentar o traidor. Pedro também entra na roda dos que negam Jesus, né? E aí vai preparando os líderes para o futuro, no capítulo 13. Aí chegamos no capítulo 14, ele fala da continuidade do relacionamento com Deus. Aí no capítulo 15, aí nós vamos... aí Jesus trata no capítulo 15 de dar mais um ajuste na liderança futura. Aqui ele vai ensinar esses líderes que eles não devem se iludir com as multidões, certo? O crente verdadeiro, ele é identificado pelos frutos, né? Então, igreja cheia não é sinal de bênção de Deus. Claro que é bom a igreja cheia, porque significa mais... Igreja cheia por aí significa mais dinheiro, mas aqui não, meus irmãos. Aqui, igreja cheia significa mais discípulos para Jesus. Amém? Porque a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa da presença de Deus. Tendo a presença de Deus, ele disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a gente não precisa fazer propaganda de dinheiro aqui não, né? Nós vamos morrer e tudo vai ficar aqui. Aí a Bíblia diz, tanto lá no Salmo 37, como Paulo em 1 Timóteo, tendo sustento e com que nos vestir,
estejamos contentes, né? Amém? Então, igreja cheia aqui significa pessoas salvas por Cristo, tementes a Deus, sendo um instrumento de Deus para testemunhar de Deus pelo mundo fora. Amém? Então, o título, o tema aplicativo é as evidências da salvação pessoal, os frutos, certo? No capítulo 14, como eu já disse, Jesus consola os discípulos de como seria o relacionamento deles com Deus após sua partida. Neste capítulo, ele lhes dá instruções de como eles seriam autênticos e não falsos, e bem assim, todos quantos crerem após eles. Jesus está preocupado com os discípulos dele atuais e com os discípulos deles futuros, né? Como ele diz lá em João 10, né? Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus deu essa dica, que no futuro nós seríamos ajuntados ao seu rebanho, né? O rebanho das ovelhas de Jesus é bastante amplo, né? Tem ovelhas no céu, tem ovelhas de Jesus que já estão no céu, milhares e milhares já estão lá no céu, e eles aguardam o dia do reencontro conosco, né? Aí Jesus levará todos para estar com ele, como ele prometeu aqui no capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que esteja onde eu estiver, estejais vós também. Esse dia nós aguardamos. Os teólogos dispensacionalistas e pré-milenistas chamam essa doutrina de o arrebatamento, que é o próximo evento da história humana com Deus, é o próximo evento. De uma hora para outra você será arrebatado para o céu. Então, se aquele que tem marido crente e ela não é crente, você vai ficar a ver navios, porque o seu marido vai ser arrebatado e você vai ficar. Aqueles que é crente e o marido não é, ele vai ficar e você vai ser arrebatado. Vai ser um dia de grande desespero para o mundo, porque de repente os crentes vão sumir dessa terra e haverá um alvoroço horrível, né? Você não imagina. Eu já li 2 livros de ficção sobre o arrebatamento, é interessante, né? Um deles, o pastor ficou. O pastor não era crente, sabia? Título de pastor não salva, não, certo? Um outro que eu li, a noiva foi arrebatada e o noivo ficou, né? Então resolve os seus problemas com Cristo, verifique se você é salvo, se você está seguindo realmente a Cristo. Amém? Isso eu não estou fora de contexto, não. Porque a evidência da salvação, os frutos da salvação é que dá segurança para a gente saber que seremos arrebatados. Então esse é o tema, as evidências da salvação. A mensagem ou proposição ou tese, a nossa tese desse tema, sobre esse tema, que você deve guardar no coração, eu já expliquei várias vezes, mas essa parte da pregação serve para você memorizar, certo? Você pode não memorizar a discussão do tema, da tese, né? Porque a discussão vai ser em torno da tese, da mensagem. Você pode não memorizar todos os pontos, todos os argumentos, mas pelo menos uma coisa você vai sair da igreja: olha, o pastor disse isso. E aí ajuda você a memorizar até mesmo as pregações, né? Então, o que você vai, durante a semana, o que o pastor disse sobre o que ele disse, né? É assim que se memoriza o sermão, a pregação.
Então a mensagem, meus amados irmãos, para você decorar, guardar no coração, entender a pregação, não dá para entender a pregação sem esse ponto, né? A maioria dos pregadores não enfatizam essa mensagem, esse ponto, mas esse ponto é tão importante. Olha, é tão importante até se você um dia for prestar vestibular e você for fazer uma redação, sabia? Se você tem uma proposição, a sua redação flui facilmente, né? Lá em São Paulo, eu passei de 100, eu passei em 24º lugar, e tudo devido à minha redação, porque eu fiz uma pregação, acreditem, fiz uma pregação na hora do vestibular, né? Eles deram o tema, eu bolei uma proposição, uma tese, eu chamo de mensagem, e desenrolei a redação de 100 vagas, tinha 100 vagas. Eu fiquei na posição 24ª, né? É claro que nessa época eu era jovem, tinha 35 anos, era jovem. Então a mensagem de hoje é: irmão, você pode saber se você é um eleito de Deus em pleno gozo da salvação e desfrutando de todos os benefícios do Filho de Deus. Se você não quer memorizar toda a proposição, memorize só a primeira parte. Você pode saber se você é um eleito de Deus. Sim. Por quê? Ou como você pode saber? Porque você permanece em Cristo e na palavra de Deus. Esse é o sinal. Como eu posso saber que eu sou um eleito, que eu sou salvo, que eu vou para o céu? Resposta: porque eu permaneço em Cristo e na palavra de Deus. Amém? Isso está nos primeiros 11 versículos. Vou ver se eu faço um destaque aqui para os mais claros, né? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí quer dizer que Jesus é a videira, né? É o tronco, e nós somos, como ele vai dizer, os ramos, né? E os frutos surgem, pelo menos da uva, né? Não vai confundir uva com jabuticaba, né? Por isso que a ilustração de Jesus aqui não é jabuticaba, né, Lucas? Aqui é videira. Então, na videira, os ramos surgem, as frutas surgem dos ramos e não do tronco, né? Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Muitos leem esse versículo e ficam confusos, mas como é que estando em mim não der fruto, né? Isso aqui você pode entender aqui como uma espécie de uma disciplina para um crente verdadeiro que está em Jesus e não está produzindo fruto. Existem muitos nas igrejas afora, aqui. É possível sempre ter um crente lá que não está frutificando. Então, aí como a gente conhece a árvore pelo fruto, aí fica um discípulo ali meio confuso, meio oculto, né? Meio entenebrecido, né? Então, esse discípulo não compensa ficar ali ligado a Jesus, né? Porque no final ele pode até dar mau testemunho e escandalizar o nome de Jesus. Então Jesus corta ele. Daqui a pouco a gente verifica melhor o que significa esse corta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar se não permanecerdes em mim. Então a gente já começa a compreender o versículo 2. Estando em Cristo, mas não permanecendo em Cristo, né? Porque nós sabemos que os ramos são verdes por causa da força do tronco, né? Então Jesus é esse tronco da videira que tira lá
das profundezas da terra, espiritualmente falando, as vitaminas, sais minerais e tudo que dá força para os ramos crescerem e produzir fruto. Por isso que ele diz que os discípulos de Jesus permanecem nele, né? Aí ele diz, repete, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, né? Então aí o ideal é que o crente verdadeiro dê frutos, certo? Porque sem mim nada podeis fazer. Agora, Jesus disse no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Vamos começar a compreender o versículo 2, que diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vamos lá. E todo que dá fruto, ele limpa. Então vamos lá. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam, certo? Então aquele ramo que está em Cristo não está produzindo fruto, está inútil ali na igreja, no mundo, né? Não está produzindo fruto, então ele sofre uma espécie de disciplina, para uma disciplina até meio radical, porque a Bíblia diz que há pecado para a morte, lá em 1 João. Não fala que tipo de pecado é a morte, mas entende-se até hoje que aquele pecado para a morte é a obstinação do pecador, né? Então o crente peca, Deus o avisa, ele não muda, avisa de novo, ele não muda, avisa de novo, não muda, aí Deus diz, então o seu lugar é no céu, meu amigo. Aí os ouvintes imaturos, indiferentes e acomodados dizem, mas pelo menos foi para o céu. Não é simplesmente foi para o céu. Nós não fomos salvos para ir para o céu, simplesmente. Nós fomos salvos para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Então aquele crente que não dá frutos, não glorifica a Deus, não cumpre o seu papel, não cumpre a sua missão, e não glorifica a Deus. E o prazer e a realização de qualquer ser humano é glorificar a Deus, né? Em segundo lugar, os galardões. Então não é simplesmente, pelo menos foi para o céu, nada disso. A pessoa que fala isso, pelo menos foi para o céu, já indica que muito provavelmente ela nem seja um crente verdadeiro. Ela está ali de enfeite nas igrejas, enfeiurando a igreja, né? É um boneco de igreja. Já ouviu falar da boneca de igreja? As igrejas estão cheias de bonecas de igreja. São aquelas que estão ali enfeitando a igreja, mas não é salva. Mas assim como tem boneca de igreja, né, Natan? Tem boneco de igreja. Então, as igrejas estão cheias de bonecos ali enfeitando as igrejas, mas não vale a pena. Então Jesus continua e diz, vocês estão entendendo? Então, versículo 2 é uma disciplina. Não é a perca da salvação, não é qualquer outra coisa, é disciplina, que pode chegar até a morte, né? Ser levado para o céu mais cedo. Mas não é vantagem, porque você não glorifica a Deus e não recebe os galardões. Porque é outra coisa importante que os crentes não valorizam, os pastores não pregam, e aí os crentes ficam tudo aí achando que ir à igreja é tudo. Não, meus amados. E que ele foi salvo só para ir para o céu. Não, meus amados. Galardões é muito importante, porque os galardões glorificam a Deus. Vocês sabem a história dos galardões? O Apocalipse inicia assim: a igreja recebe os crentes recebem os galardões aqui, e anda um pouquinho, e adianta um pouquinho, e pega aqueles galardões e deposita aos pés de Cristo. Porque também mata a ideia, então lá no céu, quem receber, são 5 galardões, viu? Quem receber os 5 galardões vai ficar muito orgulhoso, né? Arrogante, presunçoso, porque recebeu 5 galardões. Não, irmãos, não é nosso. Nós vamos pegar os galardões aqui pelos frutos que demos aqui na terra, em Cristo, né? Que produzimos em Cristo, mas é tudo para glorificar a Deus, porque nós não fazemos nada. Se alguma coisa de boa eu fizer, não fui eu que fiz, foi Jesus, né? Foi por isso que Paulo diz, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Não,
já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Para fazer eu produzir os frutos que Ele já de antemão planejou para mim. Aí vai até o versículo 11, aí ele explica aqui, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado. Aí ele explica por que é preciso dar fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, quando o crente está glorificando, produzindo frutos, ele não somente glorifica a Deus, como também fica alegre. Existem crentes tristes por aí, porque não está produzindo fruto, não está glorificando a Deus. Então, eles são salvos, vão para o céu, mas vivem como se não fossem. Então, essa é a primeira identificação de você como um verdadeiro crente ligado a Jesus. Você permanece em Cristo e na palavra de Deus. Amém? E a segunda, seu amor. Isso aqui é tremendo, é maravilhoso. Como é que eu sei que eu sou eleito, que eu sou salvo, que eu vou para o céu glorificar a Deus também no céu, ao mesmo tempo que eu glorifico a Deus aqui na terra? Irmãos, se você for um salvo, o seu amor aos irmãos é semelhante ao amor de Jesus. Eu coloquei Deus aqui, Deus, Jesus é Deus. Então, o versículo 12, o Senhor diz assim: o meu mandamento é este. E ele vai repetir aqui. Aliás, ele já repetiu anteriormente, nos outros capítulos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui é interessante, porque lá nas epístolas de João, ele vai explicar que quem não ama os irmãos ainda está nas trevas, e permanece nas trevas, e continuará nas trevas eternas. Por que Jesus fundou a sua igreja? E estipulou igrejas locais em cada bairro, em cada cidade. Por que nós viemos à igreja? Primeiro, para adorar a Deus, demonstrar, aprender como produzir os frutos de Jesus em nós e amar os irmãos. Igreja que fica brigando uns com o outro, tendo inveja um do outro, arrumando confusão uns com os outros, discordando uns dos outros. Tem igreja que a igreja foi planejada para ser um pedacinho do céu na terra, onde todos se amam e se preocupam uns com os outros, e perdoam uns aos outros. Mas há igrejas que em vez de ser um pedacinho do céu, praticamente um pedacinho do inferno, porque ali está todo mundo lutando por si próprio, buscando os seus próprios interesses. Pode ver que a igreja que promete mais aqui na terra são as igrejas que estão mais cheias, não é verdade? A igreja que promete saúde, riquezas e status, fama e tantas coisas mais, e bênçãos. Tem igreja que põe na placa: venha receber a bênção. Igreja não é lugar de receber bênção, não. Aliás, a igreja não é um lugar de se receber nada. A igreja é um lugar onde nós viemos trazer. Aí, repetindo, igreja não é o lugar onde a gente vai buscar bênçãos. A igreja é o lugar onde a gente vai levar
o sacrifício a Deus. Culto é um sacrifício. Você veio aqui trazer o seu sacrifício. Os judeus, quando ia para o templo ou ia para a sinagoga, onde quer que eles fossem adorar, eles amarravam um boi ou uma ovelha pelos chifres e chega lá, eu vim trazer a minha oferta para Deus, né? Hoje em dia, como não precisamos mais trazer ovelhas, bois, né? Porque o cordeiro da Páscoa já foi imolado, então o apóstolo Paulo diz que nós viemos trazer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje vocês vieram trazer o seu corpo em adoração, o seu pensamento, a sua vida, consagrar o seu ser a Deus. Então você veio trazer. É claro que ao vir trazer, a gente leva o quê? Realização, alegria, paz. Deus dizendo para nós: muito bem, servo bom e fiel. E nós recebemos o poder do Evangelho, nós recebemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, e nós saímos na segunda-feira espalhando essa mensagem. Amém? Então, bem-vindos vocês, adoradores, que vieram trazer a adoração a Deus. Então, na igreja, o cerne da igreja é amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. E Jesus deixou isso muito bem claro aqui nesse capítulo 15, e ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus dá o próprio exemplo. Esse aqui está o exemplo de amor. Por isso que eu coloquei aqui, se você está produzindo frutos, se você está em Cristo, se você é um eleito, é salvo por Cristo, você vai amar os seus semelhantes, os seus irmãos, como Jesus amou. Aí Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus irmãos. É isso que é amar os irmãos, né? Dar a vida, está disposto a dar a vida. Muito provavelmente não seja necessário você dar a vida por causa dos seus irmãos, mas tem que estar disposto a dar a vida, né? O versículo 14 diz: vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, se vocês amarem uns aos outros, vocês se tornam amigos de Jesus, porque Jesus amou os seus e mandou que nós amássemos uns aos outros, né? O versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então aí Jesus está dando o seu próprio exemplo de amor, e nosso amor na igreja é semelhante ao de Jesus, senão não tem fruto, não é um fruto. Então esse fruto de amar aos irmãos nos identifica você como um crente. Se você não ama os irmãos, você é incrédulo, você está indo para o inferno. Mas se você ama os irmãos, já é uma indicação maravilhosa de que você está indo para o céu. Mas se você é rebelde contra esse mandamento de Deus e está ali na igreja buscando o seu próprio interesse, né? Então a igreja não é lugar de buscar o próprio interesse, não. O lugar é o lugar de adoração, de buscar a glória de Deus e amar os irmãos. Uma vez, aqui esticando um pouco, aqui tinha um casal, uma família, que vinha era membro da igreja, mas só vinha uma vez por mês. Relaxo absoluto. Uma vez eu fui visitá-los. Aí cheguei, conversa vai, conversa vem. Ele era um casal muito educado, não ofendia ninguém, e tratava tudo muito bem, mas era relaxado na igreja. Aí eu cheguei lá, conversa vai, conversa vem, eu disse: vocês não amam os irmãos. Upa, aquele casal educado pulou lá, mas continua educado, não me tratou mal não. Pastor, como assim? Eu falei: já digo. Vocês sabem quem teve uma cirurgia essa semana? Não. Não? Vocês sabem quem perdeu o emprego? Está orando para
pedindo oração à igreja para arrumar um outro emprego? Não. E naquele mês tinha acontecido várias coisas aqui na igreja, né? Eu falei, tá vendo como vocês não amam os irmãos? Se você estivesse lá na igreja, você teria a oportunidade brilhante de saber quem estava sofrendo o quê, e você podia demonstrar o seu amor, ou levando alguma coisa para ajudar aquele irmão, né? Um remédio, um alimento, né? Eu mesmo, quando eu sofri o acidente, né? Viu, Dinei? Caí dali de cima. Quando eu sofri o acidente, os irmãos demonstraram muito amor por mim, né? Famílias iam lá, levavam cesta de frutas, né? Me davam dinheiro, né? Para comprar as coisas. E os irmãos da igreja, e não somente os irmãos daqui, mas os irmãos também de toda parte do Brasil. Eu descobri que eu tenho amigo de norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil. Eu tenho amigos, né? Porque essas horas que a gente conhece os amigos, aqueles que nos amam, nas horas difíceis, né? Amar em churrasquinho é fácil, né? Festejando, comendo churrasquinho, isso aí é fácil. Amar o amigo cheio da grana é fácil. Amar o amigo saudável, que pode estar à sua disposição, é fácil. Difícil é amar aquele irmão doente, fraquinho, não tem dinheiro, não tem como lhe retribuir. Lembra do jantar que Jesus falou que o homem deu? Ele chamou todo mundo, ninguém veio, ele chamou os coxos, os aleijados, chamou todo mundo, porque a ideia é, a gente só convida para jantar, almoçar em nossa casa, a gente não, os que não amam os seus irmãos, porque aqueles que a gente espera que vai retribuir, né? A gente só faz favor para quem a gente acha que vai retribuir, mas a Bíblia ensina a gente fazer favor para quem não tem condição nenhuma de nunca nos retribuir, como as viúvas, os órfãos, né? Os doentes, os que sofrem, os pobres, né? O desafio é fazer o bem aos pobres, né? Fazer bem aos ricos é fácil, porque você espera que um dia você vai ser retribuído. Então isso não é amor cristão. Então, meus amados irmãos, é por isso que o fruto que identifica você como um crente é a prática do amor semelhante ao de Jesus. Qualquer coisa que não é semelhante ao amor de Jesus não é o amor bíblico, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Aí Jesus continua dando prova do seu amor, falando sobre uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da eleição, né? Que muitos pastores não acreditam, não pregam, e os crentes ficam morrendo de fome espiritual, porque a verdade não está sendo ensinada completa nas igrejas, né? E muitas vezes aqui é ensinado, mas vocês não absorvem. Então eu convido vocês a absorver a pregação, tá bom? Creia, absorve. Teve dúvida? Pergunte, né? Por exemplo, eu costumo dizer aqui, quando eu falo uma coisa estranha aqui, estranha não, uma coisa difícil que você não entende, eu falo, lá na hora do nosso cafezinho, daqui a pouco nós teremos nosso cafezinho, lá na hora do cafezinho, se você não entendeu, me pergunte lá. Até agora ninguém me perguntou nada na hora do café não, mas eu estou lá. E mais do que isso, marca uma visita, pastor, vem aqui nos explicar. Ou se você não quer que eu vá lá na sua casa, você vai lá no escritório, né? Eu estou 24 horas por dia a dispor da igreja, e isso não é demagogia, não. Eu já fiz isso muitas vezes, já fiz muitas visitas 1h da manhã, né? E estou disposto, né? Uma vez, alguém ia abortar, eu cheguei lá 1h da manhã e toquei a campainha, salvou a criança. Outro dia uma mulher ficou endemoniada, os filhos, pastor, mais de 1h da manhã, não me lembro que hora, pastor, dá para o senhor vir aqui? Fui lá, fiquei até 7h da manhã, lidando com essa mulher possessa de demônios, né? Lutas. Então, eu não meço sacrifício. Agora eu estou meio limitado um pouco na saúde, mas mesmo assim, conte comigo, me chame, pergunte, né? Nós estamos aí para ajudar você, mas não saia com dúvidas, né? Esse é o amor de Jesus. E note, o versículo 16 diz, não fostes vós quem me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele repete, tudo isso está no contexto do amor uns aos outros, tá bom? Agora, se alguém tem dúvidas sobre a doutrina da predestinação, da eleição, então lá no cafezinho você me pergunta, que eu vou tentar responder um pouco, porque a doutrina é bem extensa. Então, meus irmãos, além de para você se identificar como um salvo, o sinal é que você permanece em Cristo e em sua palavra. O segundo é que o seu amor aos irmãos e aos seus semelhantes é igual ao de Jesus, né? Senão, em terceiro lugar agora, para identificar-se como um verdadeiro crente, uma pessoa que está indo para o céu, você deixa claro ao mundo, você faz questão de dizer ao mundo que você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Isso é muito, muito importante, porque a maioria dos crentes vive aí, você olha para eles, você não sabe identificar se ele é do mundo ou se ele é de Cristo. Fica aquela incógnita. Já andou e na sua frente estava um homem que parecia uma mulher? Eu já tive essa experiência. E fico perguntando, o que vai ali na minha frente? É uma mulher ou um homem? Né? Aí depois você descobre que era um gay. E você fica frustrado, né? Frustrado assim, porque você fica triste pela mudança de natureza, né? Da transgressão, do pecado, né? Então, existe crente que é assim, você não sabe se ele é crente ou se ele é incrédulo, porque ele não fez questão de dizer, ei mundo, eu estou aqui, mas eu não lhe pertenço. Então é isso que identifica um crente, você tem que deixar claro que você não é do mundo. É o contrário, os crentes modernos, os crentes de hoje, querem se identificar com o mundo, né? Uma vez alguém disse aqui, um crente rebelde que a gente tinha aqui, disse, eu tenho mais amigos no mundo do que na igreja. Eu falei, vixe, que foi? Né? Como é que é isso? Né? Deveria ser o contrário, não é? Eu tenho mais amigos na igreja do que no mundo, né? Então ele era realmente mundano e se foi embora, hoje ninguém sabe, está no mundo. Hoje ele está no mundo, certo? Não sei notícia mais, mas com certeza está no mundo. Então, meus amados irmãos, do versículo 18 ao 25, Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Mas você fala, o mundo não me odeia. Mas também ninguém sabe que eu sou crente. Assim é fácil. Porque se você disser que é crente, o mundo vai lhe odiar. Ou pelo menos vai fingir que lhe ama, né? Mas o mundo não nos ama, né? O mundo só não nos persegue, a tal da perseguição direta, de bater, de torturar, de prender, por causa das constituições das nações ocidentais, que pela providência divina proíbe perseguição e exige liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de falar, de crença, né? Tem um nome isso aqui que agora esqueci. Então, mas o mundo, as pessoas do mundo não lhe amam, né? Assim como eles odeiam Cristo. E lembre-se, o ódio a Cristo não é declarado. O ódio de Cristo é latente, é velado, não é declarado. Então, o ódio do mundo é velado. Então, não se engane com o mundo, né? Mas ele nos odeia tanto que quer nos puxar para lá, através da propaganda, da televisão, da internet, das pessoas que a gente conhece, do comércio, do mercado. Tudo que há no mundo não presta. Se você não tiver cuidado do que usa neste mundo, você vai trazer o mundo para dentro do seu coração. E algumas igrejas estão trazendo o mundo para dentro das igrejas, né? Então, por quê? Eu gosto do mundo, eu amo o mundo, né?
João, depois na sua epístola, primeira, ele vai dizer no capítulo 2, não ameis o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. Então, uma das coisas que vai identificar como crente é que você declara abertamente que você não pertence. Você não tem medo de dizer que você não é do mundo. Então, aí Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, né? A palavra eclesia, do grego, é formado por duas palavras. Ek, que quer dizer de fora para dentro, ou de dentro para fora. Ek, fora para dentro é eis, né? De dentro para fora. E kalel, que significa chamar. A palavra igreja, a tradução da palavra igreja em português é eclesia, ou seja, chamados para fora. Para fora de onde? Principalmente do mundo, certo? Então, igreja tem que ser distinta do mundo, diferente do mundo. O meu coração não pode ter nada de mundo, né? Meus pensamentos não pode ter nada de mundo. Do mundo eu só retiro aquilo que serve para a minha sobrevivência, assim mesmo com muitos limites. Do mundo eu só retiro aquilo que não é pecado e também com muito cuidado, porque uma coisa que não é pecado pode virar pecado, dependendo da conjectura. Então, o versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardará a vós outros. Guardará a vossa, né? Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceu aquele que me enviou. Se eu não viera, pecado, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aqui é o seguinte: como Jesus se identificou como não pertencente a esse mundo, aí mas fez grandes obras neste mundo, e as suas obras o identificam como o Messias. Então Jesus está tranquilo, porque o mundo segue pecando, apesar da verdade sendo publicada. Porque hoje em dia não é falta de pregação que o mundo odeia a Jesus e odeia o seu povo, né? Eles muitos sabem um pouquinho da verdade, mas não querem, né? Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpram a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, irmãos, aí Jesus está falando dele, do mundo odiando, porque assim como o mundo odeia Jesus, nos odeia. Então não se iluda, o mundo não nos ama. O mundo, quando trata a gente bem, é porque ele quer nos arrastar para lá, o mundo. E muitos têm caído nessa armadilha. Ah, que bonito, que delícia, maravilhoso. E quando você vê, você está lá dentro. Você sabe, alguém aqui sabe, exceto o Eugênio, sabe cozinhar um sapo? A irmã Milda também acho que sabe cozinhar um sapo. Quem aqui sabe cozinhar um sapo? Não, cozinhar um sapo todos sabem, mais rápido. Então alguém, viu Dinei? Alguém pegou uma aposta para ver quem cozinhava o sapo mais rápido. Aí o inexperiente pegou o sapo, colocou lá na panela, ligou o fogo do fogão no máximo e... Não colocou o sapo, não, colocou água para ferver. Quando a água estava em ebulição, ele jogou o sapo lá dentro. Só que ele jogava, o sapo pulava. Jogava, o sapo pulava para fora. Jogava, o sapo pulava. Ele demorou 1 hora para cozinhar esse sapo. Aí vai a vez do experiente. Ele colocou a água para ferver, mas colocou água para ferver, não, colocou o sapo lá dentro, colocou água fria. O sapo ficou todo cheio, gostou. Aí acendeu o fogo na parte mais branda, aí a água foi
mornando, aquecendo, e o sapo gostando. Aí a água entrou em ebulição, ele morreu. 1 minuto, certo? Então o mundo, o diabo, usa essa estratégia, vai cozinhando você. Nunca viu essa expressão? Estou cozinhando fulano com pouco fogo. Né? Então o mundo é assim, ele não nos ama. Se ele fizer alguma coisa por nós, ele quer nos engolfar e puxar para o mundo. Não se iluda, o mundo não nos ama. Por isso, se você quer se identificar como pertencente a Cristo e permanecente na sua palavra, diz ao mundo rasgadamente: eu não sou deste mundo. Só que, Fernando, teve alguém que se deu mal quando ele disse: eu não sou deste mundo. Um novo convertido, feche os ouvidos aí, Eugênio. Um novo convertido, quando a gente é novo convertido, é animado, né? Está animado, vai para a igreja, um ânimo, né? Exceto eu, que eu sou animado desde o começo convertido e cada vez mais eu sou apaixonado por Jesus. Nada me tira o ânimo, nada me desanima. Eu sou seguidor de Jesus, apaixonado o tempo todo. Graças a Deus, e você também pode ser assim. Mas tem crente que é apaixonado por Jesus somente no começo. Então esse crente estava animado na igreja. Aí quando a gente está animado, pode escrever. Uma das coisas que a gente capricha é na roupa, sabia? Quando a gente está muito animado, quando a gente está depressivo, a gente não liga para a roupa, sabe? Já ouviu isso? Não liga para a roupa, sai maltrapilho, né? Sai de chinelo, de dedo, sai... Então, quando a gente está animado, apaixonado, a gente capricha na roupa, né? E esse novo convertido comprou um terno branco e foi para a igreja, de terno branco, todo chique, né? Aí o culto foi uma maravilha, né? O culto, quando que é o culto? Quando que o culto é maravilha? É quando tem muita gente? Quando o pastor faz muitas palhaçadas lá na frente? Não, é quando o culto é inspirativo, ensina muitas verdades, nos ensina a amar a Deus, amar os irmãos, amar os perdidos, nos ensina a viver uma vida santa diante de Deus e dos homens. E aquele culto foi um culto inspirativo e aquele novo crente sai voando de lá, de tanta alegria. Quando ele chega na esquina, estava meio escuro. Aí veio uma moça assim e disse: moço, você tem fósforo aí para acender o meu cigarro? Aí ele disse: moça, ele tinha aprendido que tinha que falar isso: eu não sou deste mundo. Moça, eu não sou deste mundo. Mas essa moça deu um carreirão que até hoje corre, né? Vestido de branco, e diz: eu não sou deste mundo. Então é isso que nós como crente devemos dizer ao mundo: não sou deste mundo, mas por favor, tenha cuidado para não assustar ninguém. E por último, você está consciente, se você é salvo, eleito, você está consciente de que ainda está no mundo. Porque a Bíblia não aconselha a gente viver no mundo da lua, não. Tem que viver com o pé no chão. Ainda estou no mundo, essa é a realidade, né? Você ainda está no mundo, mas para cumprir o seu papel no mundo. É por isso que nós estamos no mundo. Você sabe que a epístola de Paulo aos Efésios mostra o crente de cabeça para baixo e os pés no céu, né? O meu vizinho, muito meu amigo, quando me levava para cima e para baixo, para os hospitais, para fisioterapia, ele, para me consolar: seu Juvenal, você está no céu com os pés de fora. E eu pensava: é o contrário, a Bíblia fala que é o contrário, estou com os pés lá e a cabeça aqui, no mundo. Então, você está no mundo, mas somente para cumprir o seu papel. Então, como eu estava dizendo, aí a Bíblia mostra a gente já sentado nos lugares celestiais. E a vontade de Deus seria assim: você diz: Jesus, eu quero ser salvo, arrependo dos meus pecados, salva a minha alma. Quando você fechasse a boca, você subiria para o céu, porque o céu é o nosso lugar. Mas por que Jesus não nos levou para o céu no dia da nossa convenção? Porque Ele quer que a gente fique neste mundo para cumprir um papel muito importante. Qual o papel? De testemunha. Meus irmãos, você está aqui
você foi salvo, você não está aqui para enfeite, não. Você não é uma boneca de igreja, você não é um boneco de igreja, você não é um vaso, né? Para enfeitar esse mundo. Pelo contrário, você está aqui para cumprir um papel, testemunhar de Cristo no poder do Espírito Santo, que ficou escondido aqui atrás da imagem, né? Não sei se vai dar para ele mostrar. Aqui, vamos ver. Tá assim. Tá aqui, ó. No poder do Espírito Santo. Aí você... Opa, tem um besourinho aqui também. Aí, estou com esse copo de água para beber faz tempo, né? Aí o último versículo, 26, diz assim, preste bem atenção. Quando, porém, vier o Consolador, a palavra que é paráclito, que do grego significa ficar ao lado, se pôr ao lado. Então, o Espírito Santo é aquele que está do nosso lado, para nos dar poder, sabedoria e graça, para abrirmos a nossa boca e testemunhar ao mundo acerca do amor, da existência de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus em Cristo Jesus, amém? É por isso que estamos aqui, para sermos testemunha de Deus, do amor, da sua misericórdia. Aí, olha o que Jesus diz, quando, porém, vier o Consolador, ele está do nosso lado, a palavra Consolador quer dizer ficar ao lado, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, quando Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo para dar testemunho dele. E olha, pasmem, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio, falando aos discípulos imediatos. E nós estamos em Cristo, permanecendo na sua palavra e nele. Então, e o Espírito Santo está em nós, para nos dar poder para testemunhar de Cristo. Acontece que tem uma coisinha lá na Bíblia, que Paulo disse, que é um mandamento. Ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, os crentes que vivem em pecado, entristecem ao Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo, ele está lá na sua vida, ele está lá no seu coração, porém ocupado com outras coisas, porque o crente que peca, em vez de trabalhar, ele dá trabalho, e o Espírito Santo cuida só de discipliná-lo. Tá? Tem crente que só dá trabalho para o Espírito Santo, mas a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, o Espírito Santo aplica o sangue de Jesus para a nossa consciência fica pura, né? Porque é assim, quando nós pecamos, a nossa consciência fica impura. Quando nós confessamos, o sangue de Jesus nos purifica e a nossa consciência fica pura e fica livre para o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós, e aí o mundo vai ter o nosso testemunho, amém? Então, isso também identifica se você é crente ou não, porque você é crente, mas o Espírito Santo não age em você para dar o seu testemunho, o testemunho de Cristo. Você é uma peça inútil na igreja, no mundo. Então, nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo com uma missão, testemunhar de Cristo. Amém? E, em conclusão, eu vou dizer para vocês o seguinte, irmãos, são estas as principais marcas de uma pessoa que pertence a Cristo. Essas 4 marcas, ou seja, permanece em Cristo e na sua palavra, ele também, olha, falhando a memória aqui, ele permanece em Cristo na sua palavra, ele ama os irmãos como Cristo amou, como Cristo nos ama, ele está no mundo, mas ele já declarou ao mundo que ele não é do mundo, por não ceder às pressões e tentações do mundo, e finalmente ele é cheio do Espírito Santo para testemunhar, né? Então, são estas as principais marcas de uma pessoa que pertence a Cristo, que está em Cristo e que permanece na palavra de Cristo. Se estas marcas se encontram em você, fica claro e evidente que você
verdadeiramente é salvo. Ao contrário, você não é de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe essa pregação no seu coração.